Você já teve uma frustração na sua vida? Eu me lembro que eu já me frustrei muitas vezes. Quanto mais velho você fica, mais frustração você tem. A frustração faz parte da nossa existência. A frustração faz parte da nossa história, da nossa vida. Não há nenhuma pessoa que não tenha experimentado frustração. Mas, gente, presta atenção, a pior frustração é com a gente mesmo. Não é a frustração com o outro. Você sempre será frustrado por alguém? Você sempre vai frustrar alguém? Mas o pior é quando você é frustrado por você mesmo. Eu quero trabalhar esse tema hoje de manhã com a biografia de Pedro e à noite com a de Davi. O que é frustração? Estou vendo aqui alguns doutos psicólogos, doutora Mônica, e tanta gente boa. A frustração é um sentimento emocional que vem quando um objetivo nosso não se concretiza. Uma meta não é alcançada. Um propósito não foi conquistado. Você tinha expectativa que alguma coisa acontecesse e aquilo não aconteceu. O sonho não se realizou. Então vem o sentimento de frustração. E o sentimento de frustração, ele tem, gente, consequências. Ele traz desânimo. Uma pessoa frustrada, ela se desanima. Ela tem a sua motivação afetada. Uma frustração causa um desequilíbrio do estado emocional. Tem dois sentimentos muito ligados com a frustração, que é o medo e a raiva. Quando você é frustrado, é muito natural que o medo e que a raiva acompanhem essa frustração. E eu diria que uma das coisas mais sérias do problema da frustração é que ela atinge de maneira forte a autoestima da pessoa. Porque ela se sente incompetente, ela se frustrou com ela mesma. Quem de nós aqui nunca se frustrou? Nós nos lembramos dos nossos momentos de frustração. Tem uma coisa importante aqui, que eu vou só fazer uma observação, não vou entrar no mérito mais profundo, mas a frustração também está relacionada com o nível de tolerância de cada um. Cada pessoa, na sua constituição psicológica, ela tem uma capacidade maior ou menor de tolerar a frustração. E isso também tem a ver com um entorno, com um contexto. Então eu disse que hoje de manhã ia usar e analisar a vida de Pedro. Abre a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante,
3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Primeira coisa importante, anote. A frustração está ligada à expectativa. Eu só me frustro porque eu criei uma expectativa. Nós temos que ter muito cuidado com a expectativa que nós construímos. Às vezes, a culpa não é do outro, a culpa é da expectativa que nós criamos sobre o outro. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção foram as expectativas de Pedro sobre ele mesmo. Interessante. Ele declara: eu nunca te abandonarei. Aí Jesus vai e adverte Pedro, dizendo: Pedro, essa noite ainda, 3 vezes você me negará. E Pedro, como se dissesse a Jesus: o senhor não sabe de mim, o senhor não sabe de nada. E reafirmou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, olha o que ele disse: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Irmãos, qual era a expectativa de Pedro sobre ele mesmo? Aqui começa o cerne da nossa reflexão. Qual era a expectativa de Pedro sobre ele? Sua expectativa era que ele seria forte e que enfrentaria qualquer situação. Sua expectativa é que ele era mais forte que os outros discípulos. Porque ele diz assim: eu não te negarei. Ele não declara: nós não vamos te negar. Eu não te negarei. Ele se julgava mais forte do que os outros do colegiado. A sua expectativa era de que ele iria até o fim e seria fiel até o fim. A sua expectativa é de que ele não tinha medo. Eu não vou ter medo de nada. Inclusive ele diz aí: se for preciso morrer. Ele não tinha ou construiu uma expectativa de que não tinha medo da morte. Sua expectativa era de que ele não negaria Jesus. Ô gente, quando você olha aqui para Pedro, você pode ver a cada um de nós. Nós temos semelhantes expectativas sobre nós mesmos em relação a Jesus. Em relação a Jesus. Você se lembra das decisões que você já tomou? Dos apelos que você já atendeu, veio à frente? Você se lembra dos votos que você já fez? E quantas vezes nós nos decepcionamos porque nós mesmos quebramos essas expectativas? Quantas vezes nós nos julgamos fortes, capazes de enfrentar uma situação? Quando participa então de um culto na igreja, a gente sai daqui valente. Tem cultos então que nós escolhemos e cantamos aqueles cânticos de batalha, de vitória, que o cara sai suado da igreja. Eu vou lá, vou pisar a cabeça do inimigo. Dura até o portão a força. Garanto a você que dura até o portão. Quantas e quantas vezes nós somos surpreendidos pela gente mesmo e a gente se frustrou numa espécie muito interessante de autossabotagem. Eu quero, mas eu me saboto. Olhando aqui para a vida de Pedro, nós vemos que ele tinha expectativas sobre ele, que não condiziam com a verdade. Nós temos que ter muito cuidado, gente, com as nossas expectativas sobre nós mesmos.
O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante numa carta: nós não podemos ter uma expectativa nem muito além, nem muito aquém de quem somos. Encontrar um ponto de equilíbrio não é simples, não é fácil. Pedro, então, neste primeiro momento da nossa palavra, nós vemos que ele construiu uma expectativa de um homem forte, de um homem fiel, de um homem que iria até o fim. Segundo, ele se frustra. Eu quero sintetizar a frustração de Pedro num versículo. Podíamos ler outros, mas olhe Mateus 26, 75. Mesmo capítulo. Em Mateus 26, 75, é o final do momento em que ele nega a Jesus 3 vezes, como Jesus havia previsto, e o galo canta. Naquele momento, diz a Bíblia, imediatamente um galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu não sei se você já ouviu uma pregação sobre essa frase, choro amargo de Pedro. Eu quero especular sobre esse choro amargo. Por que Pedro está chorando amargamente? Quem viu ele chorando? Quem interpretou, e como o evangelista coloca no texto, o fato de que o choro dele era amargoso? A primeira resposta todos nós sabemos: ele está chorando por arrependimento. Ele está arrependido do que ele fez com o seu Senhor, com o seu amigo. Ele está arrependido pela traição. Ele está arrependido por não ter dado ouvidos ao mestre. Ele está arrependido porque ele viveu 3 anos investindo a vida com alguém, e agora ele diz com veemência no pátio da casa de Caifás: eu não o conheço, não é ele. Ele é enfático, ele chega a ser até agressivo com as palavras no terceiro momento, e ele nega a Jesus, e ele está agora com o choro amargo do arrependimento. Esse choro amargo é um choro de frustração. Você que já se frustrou com você mesmo, quantas vezes nós que estamos frustrados, decepcionados com a gente, não sentamos e não choramos, e não reafirmamos: eu sou um fracasso, não alcancei o objetivo que eu queria, eu não alcancei a meta estipulada, o meu sonho desmoronou, o problema foi meu. A questão, olhe para o pastor, é que esse momento em que ele chora amargamente não é o pior momento da vida de Pedro. Ele vai a um nível ainda mais baixo. Um nível mais baixo na espiritualidade, um nível mais baixo emocionalmente. Vamos recordar um pouquinho da história da vida dele. Mateus capítulo 4. Jesus está formando o colegiado pastoral. E ele chamou alguns pescadores, porque era uma profissão muito comum naquela época. E ele vai chamar os filhos de Zebedeu. E ele vai chegar para Pedro, que era pescador experiente, vai dizer assim: eu quero que você largue o que você está fazendo. Isso é muito comum no ministério, no chamado ministerial. Você tem que largar o que você está fazendo, e você vai passar a fazer uma outra coisa. Quando eu falo chamado ministerial, tem gente que pensa que eu estou falando de pastores. Não esquece jamais
que todos nós temos chamada ministerial, todos nós temos um ministério. Eu de um tipo, você do outro. Talvez o seu ministério exercido dentro da sua companhia, dentro do seu consultório, dentro daquele órgão público. Todos nós temos um ministério. E às vezes Deus chama o seu filho, a sua filha, e diz assim: larga o que está fazendo, porque eu quero que você faça outra coisa. E ele disse: Pedro, deixa as redes, e você vai passar a pescar almas. Mateus capítulo 4, 18 e 19. Ora, mas aquele homem está frustrado. Aquele homem negou Jesus 3 vezes, aquele homem se decepcionou com ele mesmo. Aquele homem chora amargamente e ele toma uma decisão comum a gente frustrada. Ele piora a situação. Ele vira-se, e leiam depois João 21, que é um capítulo fundamental na história de Pedro. Ele vira-se, como líder que era, e diz assim: eu vou pescar. Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu fazer uma observação. Todo líder influencia. Todo líder influencia para o bem ou para o mal. A história da humanidade é cheia de líderes que influenciaram para o bem ou para o mal. Quando Pedro diz assim, e ele era líder, e era daqueles líderes fortes, de personalidade forte, estude se quiser a personalidade de Pedro no Novo Testamento, você verá isso. Ele influencia os outros discípulos, e a Bíblia diz que todos eles vão pescar, inclusive aqueles que também receberam a ordem de não pescar mais, a não ser almas. Um líder influencia. Um líder é uma posição de privilégio, mas de grande responsabilidade. Agora, Pedro, no nível mais baixo do que aquele nível do pátio da casa de Caifás, ele decide que ele vai pescar. Por quê? Porque ele está frustrado. Olhem para mim, sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho competência para fazer outra coisa, eu só posso ficar pescando peixe. O que eu sei fazer é pescar peixe. Eu não consegui aceitar o desafio, vencer o objetivo, eu não consegui. Ele então volta. É muito comum que uma pessoa em frustração, ela volta para o passado. Ela volta para trás, ela procura um lugar de acolhimento e proteção. Porque a frustração, ela arrebenta com a autoestima. Ela arrebenta com a autoestima. E o que você faz com a autoestima que está arrebentada? Você tenta, numa defesa psíquica natural, voltar atrás, num lugar que te dá alguma proteção. Por isso que quando você, desesperado, começa a chorar, o primeiro lugar que você pensa em ir é para casa, ou para a casa dos seus pais, se você os tem. Porque é lugar de acolhimento, é lugar onde você se sentia seguro, é pessoa que você confia. E talvez aquela mãe ou aquele pai são os únicos que podem ouvir as tuas confissões de fracasso e dizer: mãe, eu me frustrei, eu pensei, eu sonhei, mas eu não consegui. A frustração arrebenta com a autoestima da pessoa. E Pedro não cria mais, ele não acreditava mais no ministério de pescar almas. Ele então volta para o ministério de pescar peixe.
nós também somos tomados por esse choro, por essa tormenta, coração abatido, alma despedaçada, vontade de desistir. Porque quando você está frustrado, afetado na autoestima, você tem vontade de desistir. E essa desistência, dependendo da pessoa, ela ganha amplitudes diferenciadas. Tem gente até que pensa em desistir de viver. Tal é o grau da frustração, do abatimento, da afetação da autoestima. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer aqui. Cuidado quando você achar que só sabe pescar. Porque Deus tem para você propósitos grandes, caminho longo, abençoado. E se Ele está te chamando para que você largue alguma coisa e vá para uma outra direção, confie no Senhor, porque a bênção do Senhor está ali. Você crê nisso ou não? A bênção do Senhor está ali. A bênção do Senhor está onde o Senhor nos quer. Isso não significa ausência de sofrimento, de lágrimas, de dores, de maneira nenhuma. Mas a bênção, a satisfação, a realização está onde o Senhor nos quer. Amém ou não, gente? Mas tem que ser amém com força, se você concorda. Pedro então criou expectativas. Pedro se frustra. Terceiro, vai lá o Senhor, resgata Pedro da frustração. A frustração faz parte da vida, mas eu não posso viver na frustração, porque ela me adoece, ela me prejudica, e Jesus sabia disso. Como é que começa o resgate de Jesus a Pedro? Começa incrível, começa na boca do túmulo. Como é que é isso, pastor? Quando Jesus ressuscitou e as mulheres foram lá, olharam dentro do túmulo, estava um jovem, um ser celestial, vestido de branco. E o jovem dá a seguinte mensagem às mulheres: avisem aos discípulos que ele não está aqui, ele ressuscitou, e avisem a Pedro. Vejam como Deus começa o trabalho de resgate no túmulo vazio. Que cena emblemática, interessante, porque tudo na vida da gente, toda a nossa vitória, todas as bênçãos, tudo de bom que vem para nós, começa no túmulo vazio, no poder da ressurreição. Vai dizer a Pedro: ora, imagina, só Jesus, não é? O cara te traiu, o cara te decepcionou, o cara maltratou, falou mal, disse no meio das pessoas: nem o conheço, não sei quem é. Mas como Deus olha o coração, como Deus olha o que pode ser feito com aquela pessoa, como o Espírito pode transformar e lapidar. Ele mandou dizer a Pedro: avisem a Pedro, avisem ao frustrado, avisem àquele que me negou. A terapia continua. Porque agora Jesus vai ter um encontro pessoal. Pedro está pescando na praia, João 21, e aparece aquela pessoa lá na praia, dizendo assim: joga a rede para o outro lado. Não tinham pescado nada, mas mediante a ordem daquele que sugeria alguma coisa, não custava nada, jogaram a rede e vieram 153 peixes, grandes. Quem vai reconhecer Jesus? Lógico, é sempre o discípulo mais íntimo.
Guarda essa frase: o discípulo mais íntimo de Jesus sempre reconhece a sua voz mais rápido. E quando o discípulo amado diz, é o Senhor, Pedro, na sua impulsividade, se lança no mar e vai, não esperando que os barcos se aproximassem da praia, e chega molhado na presença do Senhor. Ele é um cara impetuoso, mas é corajoso. E ali o que Jesus faz? Jesus o senta no divã. O divã como cadeira psicológica. Fica aí agora. Eu tenho 3 perguntas para você. Parece uma ironia. Assim como você me negou 3 vezes. Você me ama, você me ama, você me ama. Eu não vou entrar aqui na hermenêutica dessas palavras e do contexto, porque não é o objetivo. O fato é que Jesus vai tratar com ele. E vendo as suas respostas, vendo o seu arrependimento, eu pergunto a você, Jesus, a essa altura ressuscitado, já sabia que ele havia chorado? Sim ou não? Ele já tinha recuperado todos os atributos que perdera antes da encarnação? Ora, por isso que ele passou pelas paredes da sala onde estavam os discípulos, por isso que ele agora, resgatando o autoconhecimento, resgatando tudo que era de Deus, e a onisciência, ele sabia que Pedro tinha chorado. Jesus sabia do choro de Pedro, porque Jesus conhece o nosso choro, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece nossa vida. E agora ele sentado ali, naquele divã, tendo que responder as perguntas. E Jesus diz o seguinte: já que você está chorando, já que você está dizendo que me ama, então eu te dou uma outra chance. Levanta, Pedro, vai pastorear o meu rebanho. Foi lá, Jesus foi na praia dele, interessante isso. Jesus vai na tua praia, isto é, Jesus vai onde você está. Ele conhece o choro amargo, ele sabe do que aconteceu lá no pátio de Caifás. E aí nós vemos a misericórdia de Jesus, nós vemos a graça de Jesus, nós vemos como Jesus está trazendo de volta um cara frustrado para o lugar certo. Que amor maravilhoso. Deixa eu falar a palavra para você levar para casa. Jesus sempre vai buscar você e sempre está pronto para te trazer de volta para o lugar certo. Que Deus lindo. Ele sabe que a gente nega, Ele sabe que nós não cumprimos muitas vezes os nossos votos, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe do choro do quarto, mas Ele nos ama tanto que está sempre dando para a gente uma outra chance, dizendo o seguinte: vai para o ministério e para a direção que eu estou apontando a você. É misericórdia, é graça. Por isso eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã: não pare, mesmo que você esteja se sentindo frustrado com alguma coisa, alguma decepção com a sua própria vida, não pare, continue, vá em frente. Marcos, não pare jamais. Patrícia, não pare jamais. Rogério, não pare, não vamos parar, vamos em frente, na direção daquilo que Ele planejou para nós, porque Ele nos tira da frustração e nos dá o lugar da satisfação e da vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. A quarta e última coisa: ele se frustra, ele criou expectativas erradas e ele foi resgatado por um Cristo que foi buscá-lo na praia, e ele venceu. Guarda uma frase: frustração nunca é esquecida. Frustração nunca é esquecida. Ninguém vai esquecer as frustrações pelas quais passou, mas ela é vencida.
Eu não esqueço, mas eu venço. E venço na força do Senhor e do seu poder. Nós vamos começar a ver, a partir de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, um outro Pedro. Por que outro Pedro? Porque ele se deixou ser outro Pedro. Não adianta você querer fazer diferente se você é ainda o mesmo ou está no mesmo lugar. Se você quer ser diferente, tem que largar as redes. Se você quer ser diferente, tem que ouvi-lo. Se você quer ser diferente, tem que tomar a decisão que ele está ordenando que você tome. A frustração não é esquecida, mas é vencida. Agora, Pedro, eu vou dar um passeio rápido pelo Novo Testamento sobre Pedro. Atos capítulo 2. Aquele pescador indouto prega uma mensagem depois da descida do Espírito Santo inigualável. De alguém perguntar assim: em qual seminário dos Estados Unidos ou da Europa esse homem se formou? E eu sei o nome do seminário. Seminário do Mar de Tiberíades. Foi aos pés do Senhor. Pedro prega um sermão com tanto poder, a dar inveja santa em qualquer pastor, que milhares se convertem. Inveja santa é realmente uma invenção. Todos admiram. Ele faz um histórico da história judaica até chegar à pessoa de Cristo. Impressionante quanto poder, quanta graça naquele sermão. Depois, em Atos 3, Pedro, esse mesmo, frustrado, restaurado agora, ele é instrumento para curar um homem na porta do templo, na porta da igreja. Esse mesmo Pedro, em Atos 4, enfrenta as autoridades do Sinédrio. Esse Pedro, que mentiu, que teve medo na casa de Caifás, esse Pedro, que negou 3 vezes, agora é valente, agora assume Cristo, agora assume sua fé. Pedro está mudado. E a pessoa só muda quando ela muda. Que frase profunda. Mas que frase tão pragmática, tão importante. Essa frase foi de um grande mestre que eu tive na minha vida, o pastor Darcy Duzilek, meu professor de teologia, que na Bahia, em Salvador, numa convenção batista brasileira, pregou um sermão inesquecível, e o título foi: Nada muda se nada muda. Se eu quero operar mudança e que mudanças aconteçam, eu tenho que ter movimento. Pedro teve movimento. O Pedro de Atos 2, de Atos 3, de Atos 4, agora escreve 2 cartas. Quem escreveu? O Pedro. O pescador? É. As cartas de Pedro não foram lidas em Filipos, Colossos, Tessalônica, não. Elas eram cartas gerais, toda a igreja. Elas não eram específicas. Todas as igrejas leram as cartas de Pedro. Principalmente os judeus convertidos. As cartas de Pedro, eu não temos tempo de lê-las aqui. As 2 cartas, com 8 capítulos, elas falam da esperança. Pedro fala de esperança. Pedro anima as pessoas. Elas reafirmam Jesus como a rocha. Eu não sou a rocha da igreja, é Ele é a pedra principal da esquina. As cartas de Pedro aconselham a igreja, motivam a igreja. As cartas de Pedro glorificam ao nome do Senhor. As cartas de Pedro falam, principalmente a segunda, da volta de Cristo.
Esse é o Pedro que não é mais aquele homem frustrado com choro amargoso. Eu vou dizer uma coisa para você: somente um homem que venceu o sentimento de frustração e a derrota, só quem venceu pode gerar frutos como Pedro. Somente quem venceu frustração, não é esqueceu, venceu, é capaz de fazer o que ele fez em Atos e do que ele escreveu nas cartas. Deus quer fazer você vencer frustrações, para te tirar desse lugar e te conduzir a um lugar mais produtivo. Deus trabalha e quer trabalhar cada vez mais a nossa autoestima, a nossa vida, porque frustração paralisa pessoas. Mas há, meus irmãos e irmãs, há um renovo, uma força do Senhor, do Espírito Santo, que vem e que arranca a gente do lugar do choro amargo e nos leva para caminharmos nas ruas de Jerusalém, pregando o Evangelho e fazendo sinais e maravilhas. Louvado seja o Senhor. Ou você vai viver cultivando frustrações, por expectativas erradas que construiu, decepcionado com você, ou você vai tomar a decisão de deixar o Espírito trabalhar. Esquecer, não vai esquecer, mas vencer, você pode fazer isso agora. Assim como Davi, como vamos ver hoje à noite. Como o maior rei da história de Israel, homem segundo o coração de Deus, como cai frustrado com a sua vida, ao ponto de imitar que era louco, babando na frente de reis ímpios. Hoje nós vamos ver como, à noite, Davi foi tratado. Nós não estamos falando de um cara qualquer, nós estamos falando do rei. Um rei que no auge da sua frustração, escreveu os salmos mais profundos da Bíblia. E aqui no Novo Testamento nós estamos vendo Pedro, que se tornou o principal líder de Jerusalém e, na sua história, morto nos tempos de Nero, no ano 64. Na hora da morte ele disse aos algozes: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. E conta a história que Pedro foi crucificado em Roma, sob ordem de Nero, em torno de 64, de cabeça para baixo. Derrotado? Nunca. Vitorioso. Orgulhoso do que estava fazendo, obedecendo. Talvez não tenha chorado amargamente, porque ele era um homem, que a gente gosta muito de usar essa palavra, e com ela eu termino, que o Espírito o fez ser um homem resolvido. Um homem, uma mulher resolvida, não é perfeita. Não significa que não se frustrará até a morte. Não. Um homem e uma mulher resolvidos, simplesmente, conseguem chorar com a frustração, mas vencem. E são capazes de adentrar as regiões celestiais
glorificando, vitoriosos em Cristo Jesus. Frustração, todos nós a temos, mas todos nós temos a oportunidade, o privilégio hoje, de recebê-lo na nossa praia, para que ele trate com a gente, converse com a gente, restaure o nosso coração e diga: vai meu filho, vai minha filha, vai ser tudo aquilo que planejei para você, vai ser pleno, vai ser plena, para glorificar o meu nome, porque a tua vitória é o brilho da minha glória, diz o Senhor, e que Ele nos abençoe. Vamos abaixar a nossa cabeça e orar. Eu queria fazer um desafio muito importante. Eu disse na hora do batismo um versículo que diz assim: aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Foi Jesus que ensinou isso. Eu quero que você agora, de olhos fechados, e esteja pensando no que você já foi frustrado, ou quem sabe está sendo agora. Frustrado. E essa frustração mexeu com a tua autoestima, emperrou você, fez você se decepcionar consigo mesmo. E por que não agora nós usarmos este momento, você que está em casa ou aqui, nesta casa de oração, por que não usarmos agora este lugar, simbolicamente, para nós depositarmos a nossa frustração? A nossa praia está aqui, porque o Senhor está aqui, e o Senhor dizer a você: eu quero restaurar, eu quero arrancar esse sentimento de frustração, e quero te dar uma nova oportunidade de você ser pleno, muito mais pleno. Ore a Deus enquanto nós estaremos cantando. Eu gostaria que, se você quiser ser alvo desta oração, venha aqui à frente. Se você se sente frustrado por alguma coisa do passado, ou você está frustrado hoje por coisas recentes, sai do seu lugar. Se você desejar, vem aqui. É um gesto simbólico, e eu vou levantar um clamor a Deus pela sua vida. Eu vou convidar a igreja que fique em pé. Nós vamos adorar com uma canção, e você terá essa oportunidade. E eu quero convidar a todos, que hoje à noite nós continuemos estudando isso, porque isso é muito sério e muito importante. E nós vamos ver o que aconteceu com Davi. Podem vir aqui, olha. Pode chegar para cá para o meio. Pode vir. Pode vir. Vamos adorar. Se você sente de Deus e quer deixar simbolicamente diante do Senhor essa frustração que você carrega, talvez tanto tempo, ou essa semana machucou você, vem, coloca diante do Senhor e diz: Pai, eu autorizo, eu permito o Espírito do Senhor fazer comigo o que o Senhor fez com Pedro. É você e Deus. Vem trazer tua frustração. Vem. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Ele cura das frustrações. Confio em ti. Eu confio. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
Acalma, Senhor, o meu pensar. Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura. Creio que Tu és a cura. Eu creio. Creio que és tudo para mim. Eu creio. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, Jesus, eu preciso de Ti. nada é impossível. Creia nisso. Creia nisso. Nada é impossível. Tens o meu nome em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Deus, Senhor meu Pai, eu quero Te agradecer por esse momento. Eu quero Te agradecer porque as frustrações nos ensinam. É a maneira que o Senhor lapida o nosso caráter. Eu quero agora pedir, suplicar ao Senhor pelos meus irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, ou estão em casa, ou até mesmo sentados, mas que estão trazendo suas frustrações na Tua presença, estão pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, assim como o Senhor atuou com Pedro, naquele divã do mar, atua agora neste lugar em nome de Jesus. Transforma essa frustração, enxuga dos olhos toda a lágrima, Senhor, e que o Senhor traga um renovo, a autoestima, a vida de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Que elas saiam daqui hoje certas da Tua bênção, da Tua misericórdia e da Tua graça. Que elas creiam nessa cura. Elas não vão esquecer as frustrações, mas elas vão vencer, passar, com certeza, Senhor, dando de si muito mais e muito melhor para a glória do Teu nome. Opera, Senhor, faz o que a gente não pode fazer. Abençoa cada um que veio aqui em lágrimas, chorando, ó Deus, trazendo as suas frustrações. Que o Senhor os abençoe, como fizeste a Pedro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe.